Olá, sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Este é o canal Caderno de Química e nesta aula nós falaremos sobre a polaridade das moléculas. Estaremos falando sobre as implicações e aplicações dos conceitos que envolvem a polaridade das moléculas. Falaremos sobre química no cotidiano. Inicialmente nós falaremos sobre a solubilidade, a relação que tem de polaridade com a solubilidade das substâncias. A solubilidade é a capacidade das substâncias de dissolverem ou não em determinado líquido. E nós já vamos de exemplo aqui, ó. Nós temos o sal, o cloreto de sódio e a água. Por que o sal ele se dissolve na água? O sal se dissolve na água porque tanto o cloreto de sódio, o sal de cozinha, quanto a água são moléculas polares. Então, se eu tenho substância polar com outra substância polar, elas vão ser solúveis. Nós vamos ver aí que o cloreto de sódio ele se dissolve em água porque existe essa interação. Se eu tenho duas moléculas que são polares, elas vão interagir entre si. Mas se eu tenho duas substâncias que são apolares, elas também vão se dissolver, porque são substâncias semelhantes. Então, se eu tenho, por exemplo, a graxa e a gasolina, a graxa ela pode ser removida utilizando gasolina. Isso acontece porque ambas são substâncias apolares. A graxa é uma substância apolar, enquanto que a gasolina também é uma substância apolar. Então, se por exemplo, se alguém suja a mão com graxa, como está descrito na imagem aí, ó, para remover essa graxa é melhor utilizar a gasolina, porque a gasolina ela vai interagir, ela vai solubilizar essa graxa, sendo possível a sua remoção. E isso acontece porque a gasolina e a graxa são apolares. A partir disso, nós tiramos a seguinte conclusão: substâncias semelhantes, elas se dissolvem. Se eu tenho a água e o sal, que são polares, o sal ele será dissolvido pela água. A graxa e a gasolina são apolares, então a gasolina ela vai conseguir solubilizar a graxa. Mas se eu tiver uma substância que for polar com uma outra apolar e vice-versa, observe que moléculas com polaridades opostas, elas não são solúveis. E aqui está um exemplo, que é o da água e óleo. Observe na imagem, o óleo e a água, eles formam aí duas camadas. Muita gente costuma dizer que a água não se mistura com o óleo ou o óleo não se mistura com a água por conta da densidade. Atenção, a densidade ela vai explicar o porquê que o óleo ele fica por cima e a água por baixo. E é justamente por conta dessa diferença. O óleo ele é menos denso que a água, por isso que ele fica na camada superior e a água na camada inferior. Mas o óleo não se mistura com a água por um motivo. O óleo é uma substância apolar, enquanto que a água é uma substância polar. Então, se eu tenho uma substância apolar interagindo com uma substância polar, eu vou ter a formação de um sistema bifásico. No caso aí, ó, bifásico, duas fases. Eu tenho uma mistura heterogênea. E aí vai o meu primeiro questionamento. Por que o sabão limpa? O que explica a ação do sabão na limpeza? A explicação ela parte da molécula do sabão. O sabão ele apresenta uma cadeia extensa, que apresenta uma parte polar e uma parte apolar. A extremidade polar, que interage com a água, a gente chama de parte hidrofílica, enquanto que a parte que ela interage, que é capaz de interagir com o óleo, ela vai ser chamada de parte hidrofóbica. Hidrofílica, capaz de interagir com a água. Hidrofóbica, capaz de interagir com o óleo. Não interage com a água. Então nós vamos ter aqui, ó, na molécula de sabão, ele vai apresentar cadeia apolar e extremidade polar. Vamos lembrar aí que a cadeia apolar, ela vai ser solúvel em óleo, enquanto que a extremidade polar, ela será solúvel em água. Então nós vamos ter aqui uma ilustração do que acontece durante o processo de limpeza promovido pelo sabão. Nós temos no esquema aí uma superfície representada, o óleo e a água. No momento em que o sabão ele é aplicado, a parte que é solúvel em água, ela vai estar orientada para a água, enquanto que a parte que será solúvel em óleo, ela estará orientada justamente para a gordura. A parte apolar será atraída pela molécula de gordura. Sendo assim, ela vai interagir e nós teremos aí, ó, a remoção dessa gordura pelo sabão. E assim é possível remover a sujeira que está lá incrustada na louça.
E atenção, eu trago agora para você uma dica super importante. O ano de 2020 já é um ano marcado na história por conta da pandemia do coronavírus. E nós vamos falar, à luz da química, sobre o Covid-19 e sobre as formas de prevenção à contaminação por parte desse vírus. Os vírus que geralmente eles têm uma estrutura formada por proteínas e por ácidos nucleicos. No caso do coronavírus, o ácido nucleico aí é o RNA, que é envolvido por uma camada proteica chamada capsídeo. Alguns vírus, os chamados vírus envelopados, eles possuem uma capa extra, um envelope, como no caso do coronavírus e também do vírus influenza, o vírus da gripe. Eles apresentam na sua estrutura o RNA, que vai estar envolvido por uma cápsula de proteína chamada capsídeo e vai apresentar um segundo envelopamento. Esse envelope ele vai ser formado por uma camada dupla de fosfolipídios. Lipídios, que é comumente chamado de gordura. Opa, e se eu estou falando de gordura, eu estou falando de molécula apolar. Dentre as medidas de prevenção do Covid-19, nós vamos ter aí, lave as mãos com água e sabão várias vezes ao dia. Mas por que lavar as mãos com água e sabão é importante na prevenção ao Covid-19? E a química explica. Observe que na estrutura do vírus, ela é envolvida por uma camada dupla de gordura. A partir do momento em que você lava as mãos com sabão, esse sabão ele vai dissolver a gordura. Por quê? Porque o sabão ele vai apresentar uma parte apolar. Gordura é molécula apolar. Sendo assim, a camada se dissolve e o vírus ele fica inativo. Dentre as medidas de prevenção ainda, nós vamos ter aí, tenha sempre álcool. Como que o álcool ele vai agir do ponto de vista químico para a prevenção ao Covid-19? Mas atenção! O álcool é uma substância volátil, então ele precisa ser hidratado. Por isso que é importante que você utilize o álcool recomendado, o álcool 70%. Porque o álcool puro, ele vai evaporar com grande facilidade. Então, se você utilizar álcool hidratado, a água que é adicionada nesse tipo de álcool, ele vai aumentar o ponto de ebulição do álcool, fazendo com que ele tenha tempo de agir no vírus. Então, observe esse esqueminha aqui. O vírus ele vai apresentar aí um encapsulamento de proteínas. Essas proteínas, elas serão desnaturadas a partir do momento em que você utiliza o álcool. Então o álcool ele vai agir nesse sentido. Ele vai desnaturar as proteínas, fazendo com que esse vírus também fique inativo quando se utiliza o álcool hidratado. Então é isso, essa foi mais uma aula de química do nosso caderno de química. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, se inscreva em nosso canal e vamos aprender muito mais sobre a química. Um forte abraço!